Boa tarde. Aqui eu vou invocar a emenda Anderson Schreiber e vou falar em português também. Je suis désolée, je ne peux pas parler en français tout le temps. Oui. Vamos lá. A gente vai passar agora para o nosso terceiro tema, que é a contratualização do direito do meio ambiente. Vamos contar com uma primeira palestrante, que é Madame Vanessa Monteiller, que é decana da Faculdade de Direito da Universidade de Nîmes, professora de Direito Privado, diretora do Master 2 em Direito Empresarial da Universidade de Nîmes. Suas especialidades são trabalho de pesquisa especializado no campo de Direito Ambiental Privado e questões ambientais. 2 linhas de pesquisa são desenvolvidas principalmente. Por um lado, alguns estudos se concentram nas interações de direito ambiental com os principais ramos de direito privado, direito contratual, direito de responsabilidade civil, direito de propriedade e direito do trabalho. Por outro lado, são desenvolvidos trabalhos conexos sobre o tema da responsabilidade social empresarial, RSE, que permitem questionar criticamente a sua eficácia jurídica através de uma abordagem necessariamente multidisciplinar. Voilà. Vanessa, s'il vous plaît. Bom dia. Enfim, infelizmente, as minhas competências em português param realmente no bom dia. Muito obrigada, senhora presidente. Então, eu queria fazer agradecimentos gerais para essa apresentação. Muito obrigada aos organizadores desse belo encontro que nos permite de nos reunirmos durante esses 3 dias dedicados à contratualização do direito. Muito obrigado também às instituições brasileiras, na pessoa do senhor Procurador-Geral do Estado, Bruno Dubois, e a Sociedade de Legislação Comparada por essa iniciativa de diálogo franco-brasileiro. E também agradecimentos em particular, e eu aproveito que está justamente na tribuna, agradecimento a José Gabriel pela sua hospitalidade e generosidade durante a nossa estadia. Agradecimento também, em particular, a Gustavo Cerqueira, o nosso caro Gustavo. Muito obrigado pelo seu convite e pela confiança que você está me acordando. E o prazer de poder estar aqui com vocês hoje, falar sobre esse tema. Então, eu estou muito contente de estar falando sobre esse tema que me foi confiado, que é a contratualização do direito ambiental. Um tema que conheço um pouco, porque foi o tema da minha tese, e eu realmente aí tenho a ocasião de voltar a esse trabalho. E é um prazer, então, intervir sobre esse tema, contratualização do direito do ambiente, que é um tema, 20 minutos realmente é um desafio, porque como eu trouxe um exemplar aqui da minha tese, justamente, para deixar aqui para vocês e realmente sintetizar em 20 minutos esse trabalho que ocupou 6 anos da minha vida, um verdadeiro desafio. Eu trouxe comigo, não somente para substituir o produto, é realmente para ofertar a vocês e também, realmente, também uma aposta com meu querido Gustavo para mostrar a ele que, no final das contas, que a minha era mais grossa do que a dele, mas eu acho que eu perdi essa aposta. Bom, enfim, de forma mais séria agora, eu consigo ser mais séria. Então, a contratualização do direito do ambiente, do meio ambiente. O direito do meio ambiente, eu gostaria de falar que aqueles com menos de 20 anos, mais de 20 anos conheceram, é um direito francês, era exclusivamente apresentado como um ramo do direito público, através de, era uma questão do público, o direito do ambiental era um direito de polícia administrativa, excessivamente técnica, um direito que qualificávamos de direito de engenheiro. Do direito das instalações, que são classificadas como de proteção do meio ambiente, que tem vocação a operar um controle das atividades econômicas, para aquelas atividades industriais em particular, então de polícia administrativa, em suma. Também temos uma regulamentação possível dos espaços, com a instauração, por exemplo, de reservas naturais, que permitem a especificidade, ou tomar em consideração a especificidade
qualidade dos meios, lei sobre a montanha, a floresta, o litoral, também tudo que tem a ver com a regulamentação das espécies protegidas. E essa regulamentação administrativa tem por objeto controlar, regular, limitar algumas atividades, sobretudo as econômicas, para preservar esse interesse ambiental geral. Mas no direito francês, a fisionomia do direito ambiental evoluiu e houve umas etapas-chave na construção de uma normativa de um direito privado do ambiente, uma lei de 1976 de proteção da natureza, em que se assumia que a natureza poderia exigir uma proteção, uma lei de 1995 que fornecerá ao direito ambiental princípios gerais que vão criar, então, essa matéria e onde vamos encontrar medidas de prevenção, de prevenção, daquele que polui irá pagar. E temos que esperar até o início dos anos 2000 para que o direito ambiental tenha um código realmente dedicado a ele. E, finalmente, honra suprema em 2004, na França, com a adopção da Carta Ambiental, que se encontra anexada à Constituição. Então, alguns dizem que o direito ambiental alcançou a idade da maturidade. A estratégia, então, se foi afinando e foi necessário, então, antecipar a realização de alguns riscos ambientais, ou seja, conjugar prevenção, reparação e também repressão. E os meios de ação do direito ambiental tiveram que evoluir. E o desafio, o leitmotiv, era quanto mais ferramentas, mais atores, mais eficácia na proteção. Então, também podemos ler na Carta do Meio Ambiente que e aí eu vou citar, se cada um tem o direito de viver num meio ambiente que seja respeituoso, equilibrado e respeituoso da saúde, toda pessoa tem, e aí é o outro lado da medalha, também tem o dever de tomar parte à preservação e à melhoração do meio ambiente. Então, o meio ambiente deve interessar a todas as pessoas, e eu realmente acredito que a essa altura do campeonato todos vocês estão interessados na causa ambiental, e nessas condições o direito ambiental não podia ficar preso nos bastiões do direito público. Ele deveria poder, digamos assim, ganhar um estofo de dimensão privada e se filtrar nas relações de direito privado. Então, dentro dessa evolução da matéria ambiental, a questão que nós nos colocamos, que eu me coloquei na minha tese, era saber quais eram as utilidades que o contrato poderia apresentar para o direito ambiental. Então, é claro que, a priori, o contrato é o fruto da vontade individual própria a satisfazer os interesses egoístas, às vezes, das partes, e não tem muita coisa a ver com a proteção do meio ambiente. E é justamente por conta disso que, se não digamos assim, constranger, mas pelo menos conduzir os contratantes a considerar os dados ambientais quando eles efetuam seus contratos. E, finalmente, o contrato é instrumentalizado a serviço de objetivos ambientais. Então, para isso, o direito ambiental diversifica as figuras contratuais, permitindo aos diferentes atores que eles possam, digamos, pegar esses desafios ambientais. E aí, esse direito ambiental, eu voltarei a isso, impõe algumas obrigações, além das obrigações do contrato comum, seja na venda ou, por exemplo, para os arrendamentos comerciais. Então, essa contratualização que é orquestrada pelos poderes públicos não é, digamos assim, vivida pelos indivíduos, porque os indivíduos têm que operar uma gestão contratual de riscos ambientais, estipulando cláusulas que permitam como gerir esses dados. Então, percebemos aí essa dinâmica de recepção pelos contratantes das exigências ambientais não é exclusivamente espontânea, esse movimento é dirigido do exterior pelos poderes públicos. A política ambiental usa da técnica contratual para dirigir as operações contratuais para uma tomada dos dados ambientais, e a intervenção do Estado, que poderíamos pensar menos ampla, pelo viés da contratualização, acaba sendo mais discreta, e esse suporte contratual. Então, temos sempre
essa figura do Estado-providência, do Estado-welfare state, que é intervencionista, que continua presente, mas, enfim, as formas de ação evoluíram. Então, justamente por conta disso, falar de contratualização do direito ambiental tem a ver com duas realidades, e é isso como eu vou articular a minha intervenção. O direito ambiental está dentro do contrato, ou seja, a primeira parte, mostrar como, no final das contas, o contrato é instrumentalizado para veicular dados ambientais. É um primeiro momento, eu falarei sobre isso, e depois ver de forma mais original como a forma como o contrato é explorado como uma ferramenta de regulação das políticas ambientais. Então, são esses dois vieses, o direito ambiental dentro do direito. Então, aqui estamos integrados, ele está integrado dentro do contrato com duas técnicas que são utilizadas pelos poderes públicos. No primeiro momento, constatamos uma diversificação do ambiente do contrato. E eu vou dar alguns exemplos. Em seguida, percebemos também uma multiplicação das obrigações ambientais dentro de contratos de direito comum, por exemplo, arrendamento, a venda, e eu vou falar um pouco sobre isso. Então, sobre a diversificação do objeto do contrato, temos aí uma série de contratos ambientais, para retomar a terminologia que foi imposta, contratos ambientais que são usados, por exemplo, de proteção da natureza. E aí eu faço referência aqui a uma regulamentação de 86, do espaço litorâneo, que tem a ver com uma gestão contratual. E em 86 foi criado um conservatório do litoral, cuja função era de adquirir certas zonas para desenvolver uma gestão contratual dessas zonas. Então, tínhamos a partir daí uma política fundiária de gestão contratual em seguida, permitindo finalmente propor uma ferramenta adaptada assim no sentido de proteger o ambiente, meio ambiente, mas também, sobretudo, conciliar com outros interesses, o interesse econômico, porque se tratava também de valorizar o aspecto turístico do território. Então, isso parecia adaptado, uma ferramenta adaptada, já que havia uma negociação entre os atores locais para gerir esse espaço. O legislador, então, foi mais além nessa dinâmica, nessa ideia de preservar a biodiversidade e desenvolver uma proteção contratual, e foi mais além, em 2016, desenvolvendo uma ferramenta contratual muito original, sob o prisma do direito francês, que chamamos de obrigações reais ambientais. Então, essas obrigações são a criação, por contrato, de um verdadeiro direito real em que o proprietário de um bem imobiliário, às vezes um terreno, pode escolher de gerar um direito real sobre o terreno no fundiário, contratualizado com, em geral, é uma coletividade territorial que existe uma reciprocidade, e o proprietário, então, vai, por exemplo, se comprometer a não usar pesticidas, por exemplo, no seu terreno. Então, realmente é um direito real sobre isso. Ele beneficia, então, em contrapartida em geral, a contrapartida é fiscal, mas, enfim, é o nervo, realmente, tudo tem que, realmente, o que afeta o bolso realmente é positivo, Enfim, então, essa é uma contrapartida real. Quando é uma cessão de terreno, então, o direito real é transferido ao mesmo tempo que o bem, ou seja, uma iniciativa individual, mas que, no final das contas, permite uma perenização da proteção do meio ambiente. E, ao lado dessa diversificação do objeto do contrato, e eu vou dar apenas alguns exemplos, enfim, a contratualização também toma a forma de uma multiplicação de obrigações ambientais impostas ao contratante nos contratos de direito comum. E eu vou dar dois exemplos para vocês. Obrigações, por exemplo, de informação ambiental, por exemplo, na hora da cessão, na venda de um terreno, sobre
do qual havia uma atividade industrial, o legislador, então, impõe que o vendedor faça, digamos, uma espécie de inventário do bem, e sendo o objetivo justamente que você faça esse estudo ambientado. Isso faz parte, então, da negociação para que o comprador saiba realmente o estado ambiental desse bem, e essa negociação, então, vai haver entre o vendedor e o comprador ciente dessas coisas. E podemos ver, então, o desenvolvimento de uma técnica contratual bastante fina da parte, sobretudo, dos notários, que vai gerar, no final das contas, cláusulas de garantia de passivo ambiental, em que o comprador que não quer, digamos, ser onerado do custo desse passivo ambiental, ele vai negociar a estipulação de, por exemplo, garantias, de cláusulas de garantia do passivo ambiental. Então, é uma política instrumental do poder público que fazer desse estudo do ambiente um objeto de negociação. Podemos fazer também em contratos de negociação em que a performance energética de um bem é um sinal de que é dado ao consumidor para que ele esteja atento no seu ato de consumo. Então, vemos aí uma estratégia de instrumentalização do contrato que encontramos aí de forma mais original para a obrigação de informação sobre as obrigações que as doutrinas chamam de performance ambiental. Em 2012, o legislador impôs nos arrendamentos comerciais de uma certa superfície de 2.000 metros quadrados, nesses arrendamentos comerciais, que as partes, ou seja, o proprietário e aquele que iria alugar, havia um anexo ambiental. E esse anexo ambiental era um protocolo de gestão ambiental para o bem, com, digamos, compromissos de redução da utilização energética, por exemplo, da gestão de dejetos. Então, para você conseguir, você coloca as obrigações ambientais para as partes. Então, nesse primeiro momento, havia realmente uma mostra como os poderes públicos instrumentalizam o contrato, injetam certas obrigações ambientais ou então geram verdadeiros contratos com um objetivo ambiental para orientar as partes na tomada em conta dos desafios ambientais. O direito ambiental também se realiza graças ao vetor do contrato. Então, a liberdade contratual, às vezes, é levada a desenvolver exigências ambientais. E, nessa perspectiva, o direito ambiental se realiza pelo contrato. Então, para ilustrar essa dinâmica, eu vou concentrar agora o que eu estou falando sobre um ator-chave nesses desafios ambientais, que é a empresa, que nós compreendemos ser orientada para a integração dos desafios ambientais na condução de sua atividade. Então, para chegar a, digamos, a tornar mais verde a empresa, percebemos que há uma estratégia que é desenvolvida porque a empresa é conduzida a desenvolver um certo saber que vem da exploração da técnica contratual, é o que eu vou mostrar inicialmente, e, além disso, do desenvolvimento de uma técnica contratual particular, permitindo ver a forma como a empresa integra na sua cadeia de valores os dados ambientais. E, finalmente, esperamos que a empresa desenvolva, além do seu saber, um saber-ser também dentro dos desafios ambientais. Em termos de saber, é necessário constatar que há uma etapa de contratualização espontânea das obrigações ambientais e aí as potencialidades são particularmente amplas. E para dar um exemplo sobre os desafios climáticos, as empresas transnacionais desenvolveram espontaneamente programas de gestão climático para as suas atividades, com a particularidade que esses programas é de repercutir sobre toda a cadeia de valores, às vezes por mecanismos de subcontratação. Então, em todos os contratos transnacionais, repercutir esses programas de gestão climática em toda a cadeia de valores.
E, finalmente, é o contrato que se torna uma ferramenta de regulação e tendo, desde o legislador, já que para as empresas transnacionais, os estados têm dificuldade, né, justamente de captar o comportamento dessas empresas. Daí o contrato se torna a ferramenta que vai permitir essa difusão dos, digamos, desafios ligados ao meio ambiente. E, portanto, essa parte da contratualização, ela foi desenvolvida, foi exacerbada com a exigência de um dever de vigilância que foi imposto pelo legislador em 2017, um dever de vigilância para as empresas, sobretudo as transnacionais, ou seja, os critérios são quantitativamente importantes, não tem a ver com as pequenas empresas, mas sim com as empresas de maior envergadura. O legislador impõe um dever de vigilância em relação a uma sociedade mãe tem que ser vigilante para as suas filiais, mas além disso, a empresa que dá as ordens também deve vigiar as atividades de todos os parceiros, inclusive aqueles que estão incluídos dentro dessa esfera de influência. Portanto, para confrontar esse dever de vigilância, as empresas usam a ferramenta contratual para mostrar a sua vigilância. Então, impõe às empresas, aos parceiros, obrigações ambientais com todos os mecanismos contratuais que se aplicam. Então, são cláusulas penais, de sanção, enfim. Então, há todo um arsenal contratual que está sendo posto a serviço da proteção do ambiente, do meio ambiente, para orientar a empresa em relação a isso. Mas, além desse saber técnico que se desenvolveu espontaneamente pelas empresas, porque elas são reativas, mais além daquilo que esperamos da empresa, ela desenvolve um certo saber-ser em termos de considerar os dados ambientais. E é claro que a empresa tem que ser vigilante, ela tem que garantir, controlar, mas exigimos dela também um saber-ser, ou seja, a empresa não deve se contentar em repercutir as exigências ambientais que estão a seu encargo sobre os seus parceiros de trabalho, que muitas vezes estão dentro de uma relação de desequilíbrio. Então, esperamos aí que a empresa que dá as ordens coopere com os seus parceiros enfim, negócios para realizar, digamos assim, realizar esses desafios ambientais em toda a cadeia de valores. Houve um caso que é revelador justamente dessa expectativa que temos em relação à empresa que dá as ordens, uma empresa, porque houve um dano ambiental no quadro de uma empresa terceirizada e a empresa principal falou, mas eu estipulei no contrato que havia determinadas obrigações para o meu subcontratado e eu fiz a minha parte, então pronto. E nessa perspectiva, considerou-se que não era suficiente da parte da empresa que dá as ordens simplesmente repercutir, jogar adiante as suas obrigações de meio ambiente, já que se esperava, né, que, enfim, então se esperava realmente uma vigilância da parte dela, de forma que o fato é que tenha havido um dano ambiental gerado pelo parceiro de negócios fez presumir o erro de vigilância da empresa principal. Então, nós estamos agora nessa dinâmica de contratualização, ou seja, da expectativa, finalmente, em que vamos repercutir sobre esse ator forte, que é a empresa, as exigências que o legislador impõe em termos ambientais. E para completar, porque eu sei que realmente o tempo está indo rápido, então para completar, vemos isso com esse enfoque da empresa, que a política ambiental não pode esperar ser efetiva sem o apoio da ferramenta contratual. A política ambiental precisa realmente do contrato para se concretizar e a contratualização do direito ambiental é parente, digamos assim, a um movimento de pêndulo, né, entre liberdade contratual e as exigências ambientais. Ou seja, se a liberdade contratual recua face às exigências
exigências ambientais, porque estão integradas de força no contrato e faz recuar, então, a liberdade contratual. Se trata também que a liberdade contratual, ela em si, irá desenvolver essas exigências ambientais para concretizá-las, finalmente uma espécie de valsa, né, em 2 tempos, em que podemos, talvez, lamentar um pouco a lentidão, mas talvez fosse hora de dinamizar um pouco essa dinâmica de, enfim, esse processo de contratualização e se inspirar, pelo menos eu acho, dos ritmos brasileiros mais dinâmicos e passar da valsa ao samba. Então, muito obrigada. Merci beaucoup, Vanessa. C'est très intéressant. Foram muito boas as contribuições da Vanessa. Realmente, a tese dela de doutorado é exatamente esse livro, esse assunto, contratualização do direito do meio ambiente. É interessantíssimo em termos de Brasil, é fundamental. A gente sabe que a política de proteção ao meio ambiente no Brasil é muito estrita, muito onerosa para os empreendedores, e a instrumentalização desses interesses opostos é fundamental, e isso acontece muito no direito brasileiro. Muito obrigada. Merci beaucoup, Vanessa. Então, seguimos com uma exposição, certamente será muito interessante também, do colega Fábio Macedo, que é procurador do Estado e mestre em Direito Administrativo pela Universidade de Lisboa. Boa tarde a todos. Realmente quem ficou até agora porque gosta do tema, considerando o adiantado da hora e a fome que eu imagino que todos estejam. Bom, eu começo a minha manifestação agradecendo a organização do evento, especialmente o Procurador-Geral do Estado, Bruno Dubia, e o Procurador-Chefe do Sejur, Anderson Schreiber, queridos amigos. Eu cumprimento também os demais componentes dessa mesa. Eu faço na pessoa da presidente, Ana Cristina Menezes. É um prazer estar aqui e fazer parte do evento. Bem, o tema da contratualização do direito ambiental é um tema, eu diria, espinhoso, porque ele esbarra numa noção muito tradicional do direito ambiental, que é a noção de indisponibilidade dentro do direito ambiental. Como se pode intuir, o direito ambiental ele tem uma imbricação muito forte com a noção de proteção ao ambiente, e a concepção de uma margem de negociação dentro desse cenário é desafiadora, né? Como é que você conjuga proteção e margem de negociação? E então vem daí exatamente o desafio de uma suposta ausência de qualquer margem de escolha em razão da natureza de direito indisponível. É preciso lembrar que contratar é escolher, né? É agir dentro de uma margem de negociação. Bom, o direito ambiental, ao meu ver, e aí eu faço isso roubando um pouco, porque a minha formação é em direito administrativo, a meu ver, é um direito materialmente administrativo. Mas ele não contou com o desenvolvimento que, a meu ver, o direito administrativo teve nesse tema. E me parece que isso foi assim, porque o direito administrativo tem um contato mais natural, ligado aos agentes econômicos, né, aos agentes de mercado. Então, ele já tem uma abertura tradicional com agentes econômicos e com a atuação privada, né? A gente pode falar aqui tanto dos contratos administrativos tradicionais, mas especialmente das concessões de serviços públicos, né? Concessões sobre geração e distribuição de energia elétrica, enfim, rodovias, ferrovias. É um tema que já, então, portanto, é mais próximo do direito administrativo do que do direito ambiental. E, portanto, a meu ver, parece que, por já contar com essa porta aberta, com os agentes econômicos, o contratualismo se expandiu de forma mais fácil para outros ramos dentro do direito administrativo do que aconteceu no direito ambiental. E eu paro aqui para não atrapalhar minha colega Ana Miguel, que vai falar sobre esse tema amanhã. Mas eu fiz essa consideração para explicar porque me parece que há uma certa dificuldade maior no direito ambiental, e isso também vem do modus operandi tradicional do direito ambiental, que é muito fortemente ligado à ideia de poder de polícia, né? A gente tem a noção de poder de polícia como uma noção muito genética no direito ambiental,
seja na vertente consentimento de polícia, né, licenças ambientais, autorizações, outorgas de recursos hídricos, enfim, outros, seja na vertente sanção de polícia, por meio de advertências, multas, interdições. O cotidiano do direito ambiental gira muito em torno disso. Claro que nós temos outras áreas, unidades de conservação, enfim, mas o cotidiano ambiental gira muito em torno do poder de polícia. Então, mesmo que geneticamente, eu diria, o direito ambiental não tem essa natural proximidade com soluções contratuais, o fato é que um pouco bebendo do direito administrativo, né, um pouco pegando essa carona no direito administrativo. Mas me parece, especialmente em razão de necessidades práticas, esse tema foi sendo abarcado pelo direito ambiental, nem sempre de maneira muito clara e organizada, mas isso veio acontecendo. E exatamente porque, em diversas situações, o poder de polícia não tem dado uma resposta adequada a problemas ambientais, né? Ele não ou pelo menos não tem se mostrado suficiente para dar uma resposta necessária a alguns problemas ambientais. E aqui já parece ficar claro que não se trata, portanto, de uma violação envolvendo a indisponibilidade do direito ambiental, né? Não se trata de dispor sobre o meio ambiente, mas sim de buscar a melhor forma possível para que um determinado interesse ambiental seja concretizado, né? Lembrando sempre que também o direito ambiental não vive estanque no mundo, ele precisa conviver com outros interesses e valores constitucionais relevantes também. Então, nessa convivência, por vezes, a solução contratual é a solução que melhor concretiza esse direito, esse interesse ambiental. E eu preciso deixar claro aqui, uma evidência, mas nunca é demais falar o óbvio, o fato de que, obviamente, não existe uma margem irrestrita de negociação para o administrador público, né, para o gestor ambiental. Ele sempre atua dentro de uma margem que é aberta pela juridicidade, pela legalidade ambiental. Então, ele atua de forma técnica, né, com justificativas técnicas, dentro de uma discricionariedade técnica, sem que haja, obviamente, uma margem de autonomia comparável à dos particulares. Então, para resumir essa introdução, eu diria que contratar não significa desproteger o meio ambiente, que é um medo que eu imagino que uma parte das pessoas possa ter, mas sim abrir novas possibilidades de atingimento do melhor interesse ambiental. Então, eu fiz essa breve digressão para tratar, então, de alguns pontos, né, alguns exemplos dentro do direito ambiental em que o contratualismo tem sido utilizado, a meu ver, com sucesso ou, ao menos, com perspectiva de sucesso. A primeira hipótese trata do termo de ajustamento de conduta, que é um instrumento, já diria, tradicional do direito ambiental e administrativo brasileiro, que também é conhecido pelo seu acrônimo, né, TAC, e é uma ferramenta bastante utilizada no cotidiano. E me parece que é uma espécie de cavalo de Troia no direito ambiental, porque ele permite, de forma, às vezes até um pouco inconsciente, a entrada desse contratualismo no direito ambiental. Pois bem, o TAC é um instrumento firmado entre as partes para acordar o retorno à legalidade, né, com a fixação de obrigações destinadas a prevenir, fazer cessar, adaptar, corrigir, enfim, efeitos adversos de uma atividade. Então, ele se instala quando já há uma crise de legalidade, né, uma situação em que uma atividade está sendo desenvolvida em desacordo com a legalidade, nesse caso aqui ambiental, e a sua utilização hoje é uma necessidade evidente, né? E mesmo visões mais arraigadas e tradicionais do direito administrativo não afastam a possibilidade de sua utilização, o que demonstra que o dogma da indisponibilidade do direito ambiental não é um elemento impeditivo de soluções contratualizadas, ainda que nem sempre de forma clara, né, novamente. Tem a base legal para o TAC, né? O TAC é previsto em inúmeros instrumentos normativos. Para o meio ambiente, eu vou citar aqui o artigo 101 da Lei Estadual 3467 e o 79A da Lei Federal 9605, mas existem também previsões em outras normas, também fora do direito ambiental. Parte da doutrina qualifica, né, esse instituto como um ato de natureza jurídica unilateral, ou seja, o particular apenas aderiria ao que proposto pela administração ambiental.
Não haveria, portanto, uma verdadeira negociação aqui, mas sim simples adesão ao que foi proposto pelo Estado. E ainda que, ao fim, esse termo seja firmado pelo particular, então haveria aqui uma natureza um pouco dúbia, eu diria, que seria de um ato unilateral, mas de formalização bilateral, que me parece bastante contraditório e paradoxal, mas mesmo que pudesse admitir isso, nada impediria que isso fosse qualificado como um contrato de adesão, por exemplo, e não um ato unilateral. Um contrato de adesão é muito comum no direito civil, a outra parte apenas adere e ninguém discute, ou pelo menos não com grande aceitação, a natureza contratual desse instrumento. Mas essa é uma posição minoritária na doutrina ambiental brasileira. A parte majoritária da doutrina ambiental brasileira entende que o TAC enseja uma transação sui generis. E aqui o termo sui generis entra exatamente em razão da doutrina que não admite verdadeira transação, considerando a natureza de direito indisponível. E, a meu ver, isso é ainda uma solução tímida, ou pelo menos uma conceituação tímida do Instituto, porque ainda que existam limites evidentes, inerentes à atuação, a formalização desses termos, o que se tem, o que se verifica é uma verdadeira transação. As partes contratam esse TAC e fazem concessões recíprocas, o que também pode parecer desafiador, considerando a natureza do direito em questão. Mas a experiência tem demonstrado, e nós aqui na Procuradoria atuamos em inúmeros casos como este, que há verdadeira negociação das cláusulas nesses termos. As partes negociam prazos de cumprimento, meios de cumprimento, multas em caso de descumprimento do termo de ajustamento de conduta, garantias que serão dadas para esse implemento, enfim. São termos, por vezes, muito complexos e de longa discussão. E aqui já uma vantagem clara, a meu ver, em favor do contratualismo, que quando duas partes sentam para negociar, elas também permitem o atingimento de uma solução melhor. Quer dizer, talvez a solução imposta pelo Estado não fosse tão boa do que a solução proposta pelo particular, e certamente a solução que sai dos dois talvez seja a melhor das duas, porque permite trocas de informação, de expertise e de experiência. Então, para além de inúmeras vantagens, aqui há para mim uma vantagem técnica até, porque permite a maior troca de informações. Mas, e aqui para mim há uma transação evidente, porque não é raro que isso aconteça, durante a negociação de um TAC é possível que se permita, inclusive, a permanência temporária dessa conduta ilegal. Ou seja, é possível que se permita, até que a empresa tenha prazo para corrigir esse problema, a permanência temporária daquela operação em desconformidade com alguma norma ambiental. E aqui, para mim, é uma situação de crise conceitual, eu diria, que como é que você vive a indisponibilidade de um direito e permite que haja um funcionamento ilegal, ou ilegal em sentido muito estrito, eu estou aqui usando o termo no sentido estrito, porque a toda evidência juridicamente não é uma ilegalidade, dentro da noção de juridicidade aqui, o funcionamento a partir do TAC é legal, mas demonstra como que é preciso admitir que, de fato, o que se tem é uma transação, é um contrato. E aí, a gente precisa entender que o direito admite, eventualmente, aqui falando de uma ilegalidade, o direito admite, de forma excepcional, a manutenção de posições ilegais, ainda que essa não seja o ideal, mas temos institutos como a prescrição, a teoria da convalidação do ato administrativo, a modulação de efeitos em ações de efeitos temporais, em ações de declaração de inconstitucionalidade, enfim, alguns exemplos que admite de forma excepcional como que é possível manter ou admitir a posição válida uma posição ilegal, ilegal em sentido estrito novamente, especialmente porque, diante disso, você está promovendo outros valores constitucionalmente relevantes. Então, aqui, novamente, uma verdadeira transação permitindo que a empresa funcione com base num TAC. Novamente, não se está aqui fazendo pouco caso de ilegalidade, mas o reconhecimento de que a solução negociada à legalidade tem inúmeros benefícios. Via de regra,
ela é mais rápida, porque ela dispensa um litígio judicial, né? Muitas vezes em questões muito complexas isso deságua no judiciário. Ela é mais segura, porque as partes sabem quais são as obrigações que cada um deve observar. E ela é efetiva, porque ela permite a solução daquele passivo ambiental, com a estipulação, inclusive, de multas, com a existência de garantias. Lembrando que o TAC é um título executivo judicial, então, em caso de inadimplemento, a gente pode cobrar multas, executar garantias e executar em juízo o instrumento. Me parece aqui, claro, que o Estado não está dispondo do meio ambiente, mas buscando um meio efetivo para a solução de um problema que atende também outros valores constitucionalmente relevantes. Eu cito um exemplo aqui do Estado. Nós temos uma empresa muito grande aqui no Estado que funciona hoje em função de um TAC. Foi um TAC muito negociado e nesse TAC existem inúmeras medidas negociadas com a empresa para que ela possa voltar à sua regularidade ambiental. O plano B dessa atuação seria interditar a empresa. O Estado podia usar o poder de polícia tradicional e baixar lá e fechar a empresa, dizendo que você não cumpre essas duas normas ambientais aqui. E com isso, você afetaria os empregos gerados pela empresa, a arrecadação tributária, que é importante para o Estado, e, especialmente, você deixaria um passivo ambiental potencialmente descoberto, porque a empresa interditada não tem como gerar recursos para solucionar o seu passivo ambiental. Então, a utilização do poder de polícia tradicional é o fracasso do direito ambiental nesse caso, de modo que a solução negociada é uma solução que atende o direito ambiental em diversas situações de forma superior ao conceito tradicional do direito ambiental, o modus operandi tradicional do direito ambiental, que é o poder de polícia. Bom, uma segunda hipótese envolve acordos em processos judiciais envolvendo sanções ambientais. O nosso procurador-geral está aqui e a Procuradoria tem vivido uma política de tentativa de solução dos problemas por mediação e por consenso, o que é uma tentativa árdua, porque o modus operandi do direito público não é esse. Então, os advogados públicos não pensam isso no cotidiano, apesar de, às vezes, conceitualmente entenderem que assim pode ser, mas na prática é dificílimo. Mas é um tema que estamos caminhando. A possibilidade de acordos na administração pública hoje é um tema superado, seja conceitualmente, seja legalmente. Nós temos previsão no Código de Processo Civil, na lei da mediação, enfim. Mas é um caminho que nós estamos trilhando. E aqui a minha hipótese seria de acordo envolvendo uma multa ambiental. O Estado multou uma empresa, e isso, via de regra, quando a multa é relevante, isso vem ao judiciário com ações discutindo a validade dessa multa. E o modo tradicional de atuação é manter esse litígio em vigor, com a Procuradoria defendendo a validade da multa, ou, eventualmente, se a Procuradoria reconhece uma ilegalidade, reconhecer em autotutela administrativa essa ilegalidade e, portanto, acabar com o processo por perda depois do objeto. Então, é um modo de atuação binário e falta algo nesse meio termo, né? Porque quem vive no cotidiano do direito sabe que nem sempre as demandas judiciais são fáceis nesse modo binário, de tudo ou nada. Então, é possível, ainda que, por experiência aqui da Procuradoria de Meio Ambiente, a gente percebe que a maior parte das multas ambientais no Estado do Rio de Janeiro são multas bastante sólidas. É difícil anular uma multa no Estado do Rio de Janeiro. E, portanto, a via comum é a via do litígio. Mas, eventualmente, em alguns casos, seja porque a nossa agência ambiental, o INEA, adota uma teoria jurídica menos consensual, seja porque é uma questão probatória complexa, né? Às vezes é um tema tecnicamente complexo e incerto, é possível que em algumas demandas a Procuradoria se defronte com uma ação em que ela não tem certeza do êxito. O êxito é incerto, há uma margem de incerteza sobre a vitória. Isso no direito é do cotidiano, mas em algumas hipóteses a gente realmente não sabe o que vai acontecer. E, na minha visão, faz sentido pensar nesses casos em firmar acordos diminuindo o valor da multa, não para, obviamente, extinguir a multa, mas diminuindo o valor da multa, e com isso você retira do ordenamento ambiental a incerteza que havia envolvendo aquela multa
o que é uma vantagem para o órgão ambiental, porque permite que a multa continue existindo, ainda que num patamar menor. E aqui a intenção do órgão ambiental é a pedagógica, né? Ele não quer que essas infrações aconteçam novamente, então não é arrecadatório, essa é uma questão secundária. Então, há uma vantagem evidente aqui, porque se mantém em algum nível a pedagogia da sanção na parte do poder público, e na parte do particular uma evidente vantagem, porque ele deixa de ter aquele passivo ambiental, ele retira aquilo que pode estar contingenciado no seu balanço, enfim, ele diminui o seu passivo ambiental. E é claro que há uma velha máxima que um acordo bom, normalmente nenhuma das partes sai feliz. Então, essa é da realidade do direito e a gente precisa caminhar para isso. O tempo já está adiantado, eu vou passar, então, rapidamente para algumas outras hipóteses, e aí sem falar tanto, explicar tanto, mas levantá-las, envolvendo o contratualismo no direito ambiental brasileiro. Uma novidade que a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro, bem recente, é a possibilidade de que, em atividades de baixo impacto ambiental, haja o autolicenciamento. Quer dizer, o empreendedor, observados certos critérios, enfim, requisitos que estão numa normatização estadual, ele pode apresentar à agência ambiental a documentação, a informar que cumpre os requisitos para obter aquela licença. Esse documento é testado por um responsável técnico e a licença ambiental sai automaticamente, sem que o órgão ambiental vá ao local fazer uma inspeção, fazer uma vistoria. Então, é uma novidade, é um tema que tem sido objeto de divergência sobre a sua vantagem, quais são os riscos envolvidos nisso, e está muito incipiente no Estado ainda, então a gente também está aprendendo a ver isso, mas o fato é que, para atividades de baixo impacto ambiental, me parece que faz sentido pensar num autolicenciamento que talvez no futuro a gente possa caminhar, e aqui, obviamente, tudo que eu disse sobre autolicenciamento nada tem de contratualismo, mas eu acho que a gente pode caminhar no futuro, especialmente quando isso começar a aumentar a margem, né, a quantidade de atividades passíveis de autolicenciamento, a gente pode passar a pensar num credenciamento de empresas junto ao órgão ambiental, né, junto à nossa agência ambiental, para que essas empresas credenciadas façam uma certificação desse particular. Então, esse autolicenciamento seria acrescido de, ao meu ver, qualidade por certificação, e aí sim há uma natureza contratual dessas partes. É um caminho que a gente ainda pode pensar em trilhar. Outro exemplo, e aí internacional, me parece, e talvez do tema mais relevante do direito ambiental, que envolve o mercado de carbono, né? O mercado de carbono é uma solução contratual para um grave problema ambiental, então as partes podem comprar créditos de carbono porque ela emitiu mais do que ela poderia emitir. Então, aqui, evidentemente, talvez para o tema mais sensível, aí a gente percebe como que é importante o contratualismo, né? Porque a noção de poder não existe, pelo menos não deveria existir, entre estados internacionais. Então, faz muito mais sentido que problemas internacionais sejam endereçados pela via contratual. E, por fim, uma última hipótese também de contratualismo no direito ambiental brasileiro é a possibilidade de compensação de reserva legal, né? Em alguns terrenos aqui no Brasil, o proprietário é obrigado a manter uma área conservada, e em algumas situações excepcionais ele pode compensar, não restaurar ou conservar esta área dentro do seu próprio terreno, mas compensar isso num outro local, numa outra propriedade, ou eventualmente doar uma área dentro de uma unidade de conservação federal, pública, né? Então, é possível compensar uma obrigação que seria sua contratando essa solução com terceiro ou com o governo. Então, são inúmeras as frentes nesse tema, mas eu preciso concluir porque a hora já se escorre. E eu concluo dizendo que o contratualismo no direito ambiental permite a substituição da lógica típica do seu funcionamento, que é a utilização do poder e da força, inerente ao poder de polícia, pelo emprego de soluções construídas a partir do consenso, o que acaba por configurar uma relação mais harmônica e estável entre as partes. Essa é uma escola que foi criada na Procuradoria do Estado na década de 90, passado por Diogo de Figueiredo, a Ana talvez fale mais, mas essa é a visão que o Diogo deixou aqui para a gente. Então,
A indisponibilidade do direito ambiental não é um óbice para a realização das soluções contratualizadas, porque a negociação se desenvolve dentro dos meios necessários para que se possa atingir de forma eficiente o interesse ambiental. O que eu desejo, portanto, é que essas soluções consensuais possam florescer no direito ambiental. Muito obrigado. Excelente, Fábio. Muito obrigada. Perfeita sua exposição. Realmente o tema é espinhoso, é difícil, porque a legislação ambiental é muito restritiva, mas, pegando uma carona que você falou, eu acho que o mote é o seguinte: o bom é inimigo do ótimo. Se tem o bom, já está excelente. Então, é conjugar os esforços mesmo, tanto do poder público quanto do lado privado, para que se tenha uma proteção ambiental digna e condizente com a legislação. Bom, excelente. Vamos passar para o próximo tema, não menos importante, que é a contratualização do contencioso privado internacional. A première place, c'est Camille Heitzer, que é doutora em Direito pela Universidade de Paris II, Panthéon-Assas, secretária-geral adjunta da Comissão Internacional de Estado Civil, professora na Universidade de Estrasburgo. Camille, s'il vous plaît. Começar a agradecer os organizadores por esse encontro e agradecer também Bruno, desculpe, agradecer também a Sociedade de Legislação Comparada e também Gustavo Cerqueira por esse convite e agradecer também José Gabriel pela sua acolhida, que deu realmente uma textura onírica ao meu primeiro encontro com o Brasil e a cidade do Rio de Janeiro. Agradeço muito a todos. Então, aqui estamos chegando ao último tema do nosso dia, que é a contratualização do direito internacional privado. Essa temática, com o senhor Cerqueira, resolvemos dividi-la em dois. Então, haverá uma primeira parte sobre a contratualização do direito privado da família e uma segunda parte sobre a contratualização do direito das obrigações. Eu vou trabalhar a primeira parte, a contratualização do direito internacional privado da família. E, em função dessa divisão, como a minha parte é maior do que a sua, então eu vou deixar começar, então, com isso. A contratualização do direito da família quando falamos de contratualização do direito internacional privado, sobre o que estamos falando? No direito internacional privado, a noção de contratualização, ela pode ser explicada pela liberdade ofertada às partes de dispor por convenção de todo ou parte do tratamento internacional de suas relações de direito. E quando falamos disso, estamos visando duas questões. Por um lado, a determinação da lei aplicada ao direito, o conflito da lei, e, no segundo momento, a questão da competência do juiz, que será, enfim, obrigado a se expressar sobre isso. Se vemos a contratualização sob esse ângulo, veremos que no direito internacional privado da família há um movimento de desenvolvimento da contratualização. Esse movimento, nós temos que apreciá-lo, integrá-lo dentro do movimento mais geral do direito internacional privado, que tem tendência hoje em dia a dar mais peso à vontade das partes no tratamento internacional da relação, sem necessariamente passar pelos mecanismos da contratualização. Então, eu proponho que, no primeiro momento, vejamos a contratualização de forma estritamente compreendida para depois integrá-la no movimento geral do direito internacional privado. Se nos interessarmos a questão da contratualização, se nos interessarmos a questão no sentido estrito da contratualização do direito internacional privado da família, a questão da escolha da lei e também do juiz competente. Então, são as cláusulas da jurisdição. Quando falamos sobre as cláusulas da escolha do direito, não é um fenômeno novo nesse direito. Já há muito tempo,
tempo, os esposos têm direito a escolher a lei que querem para o seu regime matrimonial. Já em 1978, sobre o regime matrimonial, o artigo 3 previa que eles tinham direito a escolher qual lei seria aplicada. Não é um fenômeno novo, mas era limitado porque só era possível em relação ao regime matrimonial. Hoje em dia, já desde a primeira década dos anos 2000, sob o impulso do direito da União Europeia, temos uma multiplicação das questões relativas ao direito da família que podem fazer objeto de uma convenção da escolha da lei. Temos uma extensão do domínio de intervenção da escolha do direito familiar. Eu vou dar alguns regulamentos previstos para que vocês tenham uma visão do que podemos escolher quando estamos numa relação de família na Europa. Então, o primeiro regulamento de 2009 de pensão alimentícia, que tem a ver com pensão alimentícia das relações de família, de parentais ou de casamento. E, então, isso dá a possibilidade das partes de escolher a lei aplicável, mas também lhes dá a possibilidade de escolher um juiz competente em caso de litígio. Depois desse primeiro regulamento, estamos aqui no direito patrimonial da família e depois desse regulamento temos um outro regulamento Roma 3 que se aplica ao divórcio e à separação dos corpos. E aí saímos nitidamente da questão do direito patrimonial da família e entramos no direito extrapatrimonial da família no momento em que não se esperava isso, não necessariamente a ofertar a possibilidade das partes de escolher a lei aplicável fora do caso da questão do direito patrimonial da família. Então, no regulamento de Roma, damos a possibilidade de dar aos cônjuges escolher a sua separação, sua forma de divórcio. Depois de Roma 3, temos regulamento em termos de sucessão. E aí, mais uma vez, no nosso regulamento de 2012, damos a possibilidade às partes de designar a lei que será aplicada à sucessão, seja dar competência ao juiz em caso de litígio em termos de sucessão. E os dois últimos regulamentos são o de regime matrimonial e o de efeito patrimonial das parcerias registradas, que data de 2016 e que entraram em aplicação em 2019. E se olharmos aquilo que acontece, aparece que quando nos casamos podemos escolher a lei aplicável ao regime matrimonial, podemos escolher a aplicável às obrigações de pensão alimentícia decorrentes desse casamento, escolher a lei para a sucessão e aos eventuais direitos sucessórios do seu conjunto, do conjunto sobrevivente, e também em relação ao divórcio e à separação de corpos. E se guardarmos a parceria registrada, que é outra forma de casal, podemos escolher efeitos patrimoniais, podemos escolher obrigações alimentares que podem vir dessa parceria registrada e também escolher a lei aplicável aos eventuais efeitos sucessórios. Então, temos nesses dois tipos de relação, de esposos e de parceiros, uma verdadeira possibilidade, uma parte importante das consequências das relações do casal. E aí temos uma verdadeira extensão do terreno, da escolha da lei em termos de direito da família. E não seria necessário deduzir que a escolha é limitada, porque a escolha da lei em todas as matérias que têm a ver com o direito da família está limitado por duas séries de considerações. A primeira consideração está ligada à proximidade. Não podemos dar competência a uma lei que não tem nenhuma relação com o direito de família, com a sua relação de direito. Não podemos dar competência que é uma lei que tenha bens definidos pelo texto, com a relação de direito. Eu não vou fazer a lista delas, desses bens, desses regulamentos, porque cada um desses regulamentos há muitos elementos que têm que ser considerados, mas gira em geral em torno de dois elos de proximidade, seja pela residência de um ou vários membros da família, ou a proximidade pela nacionalidade de um ou vários membros da relação de família. Então, aí voltamos relações de proximidade que tem a ver com por exemplo, que se houver caso de conflito, Então, esse é um primeiro limite, ou seja,
necessária uma relação de direito e a lei que a designa. O segundo limite, a segunda série de limites, tem a ver com as considerações de fundo. Temos limite entre o público, não podemos dar competência, não podemos designar, não podemos obter a aplicação de uma lei que seria contrária à ordem pública. Há sempre considerações de leis de polícia também, não podemos afastar as leis de polícia dentro dessa escolha da lei. E também temos limites. E, finalmente, a questão que se coloca, se temos uma extensão da contratualização, também temos limites que são estreitas em termos de direito da família. Esses limites são mais estreitos porque temos exigências de proximidade que não existem quando temos autonomia da vontade fora do direito de família. E, finalmente, nos perguntamos qual é concretamente o que isso contribui às partes de poder escolher a lei aplicável. E percebemos, então, que isso dá oportunidade às partes de afastar os riscos maiores ligados à internacionalização das suas relações de direito. Se olharmos o Estatuto dos Esposos, podemos escolher realmente a questão da obrigação alimentar, divórcio, regime de casamento. Então, podemos concretamente designar a cada vez a mesma lei para todos esses elementos e justamente esvaziar o nosso casamento dessa questão internacional. Tudo será submetido à mesma lei. Isso, então, remeterá a um estatuto de casamento de direito interno. No outro lado, é possível também ir para o outro extremo, ou seja, os elementos que nos interessam eu posso escolhê-los. Eu posso escolher meu regime matrimonial, seja o da lei X que me interessa, mas para as obrigações alimentares eu prefiro a lei fulana. E isso permite, então, que com um pouco de estratégia pode construir o seu próprio casamento, a sua própria parceria, olhando as várias ordens jurídicas que estão disponíveis. Aí percebemos que seja o afastamos da internacionalidade, seja aproveitamos completamente a internacionalização de sua relação. E a ideia de poder fixá-lo numa cláusula implica que, independente da evolução futura de nossa relação, não mudaremos de lei aplicável. Isso é importante num aspecto do direito da família, porque a residência acaba sendo cada vez mais ligada, ou seja, quando mudamos de local, mudamos de lei aplicável, e quando fixamos com a lei, ou enfim, pela escolha da lei aplicável, garantimos que mesmo se eu mudar de residência, mesmo se eu mudar de nacionalidade, no final das contas eu estou submetida à mesma lei. Então, isso realmente é interessante. A contratualização, ela permite, digamos assim, fixar os riscos. Então, o regulamento relativo à pensão alimentar, ou então os efeitos patrimoniais das parcerias registradas e da sucessão, também oferece a possibilidade de escolher um juiz competente, designar o juiz competente. Isso é útil em vários aspectos, porque podemos fazer escolhas de cláusulas de lei, mas isso resulta de textos europeus. Mas se chegamos na competência de um juiz que não é um juiz de um Estado-membro, o risco é grande que a nossa cláusula não seja reconhecida. Então, isso prejudica o contrato. Então, o regulamento Roma 3, de regime matrimonial, que os efeitos patrimoniais também, não foram elaborados num procedimento habitual, mas dentro de cooperação reforçada. Isso significa que, como todos os Estados não estavam todos de acordo, se passou por um procedimento de cooperação reforçada, então os Estados-membros estão submetidos a esse regulamento. Mas, então, há um risco de que cair sob a competência de um juiz que não reconhecerá essa escolha de leis. Então, dar direito às partes de escolher o juiz competente, lhes permitir que eles possam garantir a sua escolha de lei. Então, esse é o primeiro interesse dessas cláusulas atributivas de jurisdição. O segundo aspecto é que, se olharmos concretamente nos diferentes regulamentos, podemos ver elementos de competência que são postos em consideração, juntar o tratamento jurisdicional da nossa relação de casal entre as mãos de um único juiz.
podemos fazer com que, num determinado momento do divórcio, nosso regime matrimonial, as consequências do nosso divórcio sejam nas mãos de um único juiz, que não é o caso se não fizéssemos isso. Então, justamente, isso permite ter o efeito de afastar os riscos de internacionalidade. Mesmo se eu me deslocar no mundo de competência, e eu posso também ligar a competência de todas as questões colocadas, enfim, eu posso dar competência para todas essas questões entre as mãos de um único juiz. Então, aí estamos realmente numa contratualização que dá às partes a mão forte sobre essa internacionalidade de sua relação. E se olharmos o movimento geral do direito internacional privado da família, percebemos que não é apenas no caso da contratualização que isso é vista, essa mão mais forte sobre o aspecto internacional da sua relação. E temos uma tendência bem mais geral de considerar a vontade das partes, independente das situações. E eu vou agora abordar um pouco mais essa questão. Eu acho que eu estou já ultrapassando o meu tempo, mas isso se vê também nas regras de conflito de alguns estados, como também na interpretação que hoje em dia é feita de alguns direitos fundamentais colocados pela Corte Europeia. Então, se nos interessarmos a essa tendência de algumas regras de conflito, isso se aprecia, se vê nas regras de conflito aplicáveis às formas de conjugalidade, como a parceria registrada ou os casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Então, se há conflito dentro, por exemplo, da lei francesa, ela prevê que a parceria registrada nessas condições de formação, em alguns de seus efeitos, porque o patrimônio tem uma verve na sua dissolução, que a parceria registrada está submetida à lei do Estado, da autoridade onde foi registrado, ou seja, temos uma regra de conflito objetivo, temos a questão de onde foi registrado esse contrato. Então, eu me pergunto assim, mas por que eu estou levantando essa ideia aqui da vontade das partes? Mas é simplesmente porque, se olharmos as regras de competência colocadas para dar competência a uma autoridade no registro de uma parceria, percebemos aí que intervém a vontade das partes. Se olharmos, por exemplo, na França, não temos nenhuma lei de competência particular para que um oficial do Estado Civil, ou, enfim, possa registrar essa parceria, né, essa relação estável. Então, se um casal não tem nenhuma relação com a França, ele poderia vir se beneficiar da autoridade francesa e, por aí, beneficiar da lei francesa. Então, indiretamente, não propomos às partes de escolher a lei aplicável, mas criamos elementos de ligação que, por exemplo, as partes podem fabricar elas mesmas, ou seja, temos uma vontade indiretamente considerada, e aí temos a regra do conflito francês, mas se olharmos na Bélgica, é a mesma coisa. No Código 60 do Código Internacional da Sociedade Belga, essa união está submetida à lei do Estado de onde foi registrado, com o mesmo resultado, ou seja, se trata de submeter um registro a um Estado para se beneficiar dessa lei. Então, é a mesma coisa com o casamento das pessoas do mesmo sexo. Mas, enfim, eu não vou desenvolver isso aqui, porque eu acho que realmente não dá tempo. Mas aí temos realmente uma intervenção direita, e isso passa não somente pelas regras de conflito, mas também na interpretação que é dada ao artigo 8 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Esse artigo 8, que foi evocado essa manhã pelo Foucheron, é o direito a respeito da vida privada familiar. Hoje em dia, a Corte Europeia dos Direitos Humanos lhe dá uma interpretação que, em nível internacional, vai favorecer a consideração da vontade das partes. E eu me explico. Num primeiro decreto, bastante antigo, de 2007, o Wagner, em que havia uma senhora brasileira, de Luxemburgo, que vivia no Luxemburgo, ela queria adotar, ela era solteira, então o direito de Luxemburgo não lhe permitia adotar. Então a senhora Wagner vai para o Peru e lá permite, né, a adoção de pessoas solteiras, consegue uma adoção, volta para o Luxemburgo para fazer reconhecer a sua adoção no Luxemburgo. Aí as autoridades luxemburguesas não aceitam, porque contraria a ordem legal luxemburguesa e porque é uma fraude à lei. Isso é colocado, então, na Corte dos Direitos Humanos da Europeia, e a Corte, então, vai interpretar essa lei, dizendo a senhora tem um Estado, ela conseguiu uma proteção jurídica, um estatuto jurídico para uma relação de família, uma relação que a liga à criança adotada. Ou seja, quando ela traz
atravessa a fronteira para voltar ao Estado, que esse Estado ofereça um estatuto jurídico à relação que ela tem com a criança. E não é necessário reconhecer a adoção estrangeira, mas é preciso que ele ofereça um estatuto jurídico a essa relação de família. Isso foi colocado em 2007 em termos de adoção, foi repetido em termos de adoção e depois enunciado em termos de gestação de barriga de aluguel, né, como se explicava hoje, e também em termos de casais do mesmo sexo, num decreto de 2017. Então, o que isso quer dizer? Que se particulares que não podem obter aquilo que eles querem no seu estado de residência ou de regime, podem se deslocar para o estrangeiro, obter o estatuto jurídico que eles desejam no exterior, adoção, enfim, gestação, barriga de aluguel, enfim, casamento do mesmo sexo, e depois pedir o reconhecimento no seu estado de origem. E aí é mais uma vez um elemento que a vontade das partes no tratamento da relação cria a internacionalidade da relação e se pede a aplicação de um mecanismo de reconhecimento, por exemplo. Há também uma vontade que isso é considerada no tratamento internacional da relação, e sem que se passe por um viés da contratação. E eu acho que eu vou parar por aqui e passar a palavra agora a Gustavo. Olá, merci beaucoup. Gustavo, por favor. Deixa eu só fazer uma pequena introdução aqui. Professor Gustavo Cerqueira é professor catedrático de Direito Privado na Universidade da Côte d'Azur, é presidente da seção de Metodologia Comparada de Direito Civil e seção da América Latina da Sociedade de Legislação Comparada de Paris. Gustavo, por favor. Muito obrigado, senhora presidente. Falarei em francês dessa vez, para ser mais eficaz, sem deixar de agradecer a todos aqui presentes a essa hora e, sobretudo, ao Procurador-Geral do Estado e a toda a sua equipe pela acolhida formidável que nos é proporcionada e por um evento de uma qualidade sem igual, pelo menos do nosso ponto de vista. Cher Camille, si ta partie est plus grosse que la mienne, je te montrerai que par rapport à chez toi, chez moi, la liberté, ma liberté est objectivement plus grosse que la tienne. Il me revient effectivement d'aborder la question de la contractualisation du contentieux international dans le domaine qu'on pourrait nommer droit des obligations, mais plus largement droit des affaires, puisque ça permet de couvrir aussi bien les rapports contractuels que les rapports extra-contractuels, et pourquoi pas, mais je ne pourrais pas y aller, le droit des sociétés. L'idée de la contractualisation du contentieux international renvoie à la problématique de la marge que les parties ont pour agir sur cette institution qu'on appelle dans notre matière le rattachement juridique. Le rattachement juridique permet de rattacher justement par sa fonction une situation à un ordre juridique et délimiter le champ d'application de cet ordre juridique. Alors, quand on pense en termes de rattachement dans le contentieux international, la logique dont s'est servi Camille Heitzer tout à l'heure, d'envisager à la fois la compétence législative, c'est-à-dire le droit applicable, et celle du tribunal compétent, puisqu'il faut quand même une autorité ou un tribunal lorsqu'il y a un litige pour le trancher, est celle qui anime aussi ma présentation. Et je dis d'emblée que par rapport au droit applicable, ce qu'on pourrait dire phénomène de contractualisation, il existe, il y a son expression, mais on le constate plutôt en vrai essor dans le domaine de la compétence du tribunal qui va être appelé à statuer en cas de litige. Donc, obéissant à ces deux temps et en essayant de faire aussi vite que possible, je vous propose par un tableau que j'ai dressé à 4 heures du matin, je rigole, essayer de voir dans quelle mesure le contrat prend sa part sur ces deux plans, à savoir d'abord au plan du droit applicable, ensuite sur celui du tribunal compétent. Alors la contractualisation du droit applicable
De quoi parle-t-on? On ne peut envisager la question qu'à partir du moment où on conçoit que dans le domaine du droit international et du commerce international, il y a deux grandes méthodes que se télescopent, celle du droit uniforme et celle du conflit de loi. À savoir que l'existence des conventions portant du droit uniforme permettent de dépasser le conflit de loi, alors que le conflit de loi est indépassable. Et donc, voyons dans le cadre de l'existence d'un droit uniforme matériel, où est-ce qu'on peut trouver un peu de contractualisation? Eh bien, ça existe. Il y a des conventions portant droit uniforme où, disons que le régime qu'il présente est de forte impérativité. Pensons à la Convention de Genève du 19 mai 1956 sur le transport, sur le contrat de transport international des marchandises par route. Cette convention est très importante, elle lie beaucoup d'États, d'autant plus qu'elle a préparé et reçu l'avènement du transport multimodal. Alors, l'article 41 de cette convention pose une indisponibilité ou impérativité très importante de règles relatives à la formation, à l'exécution et à la responsabilité dans le contrat de transport, puisque selon son article 41, est nulle et nulle d'effet toute stipulation que directement ou indirectement dérogerait aux dispositions de la présente convention. Nullité qui n'affecte pas la nullité du contrat, mais de la stipulation en question. Une petite réserve par rapport à des dispositions relatives au transport effectué par transporteurs successifs dans la Convention, mais on s'en passe. Ça, c'est rare. Enfin, il n'y a pas beaucoup de conventions qui ont un niveau d'impérativité très important comme celle-ci. Donc, où est-ce qu'on va la trouver, cette contractualisation là, dans les conventions où la force, l'impérativité est faible? Exemple majeur, convention que nous connaissons au Brésil comme en France, la convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises. Cette convention contient un article 6 qui est ainsi rédigé. Les parties peuvent exclure l'application de la présente convention ou sous réserve des dispositions de l'article 12, déroger l'une quelconque de ces dispositions ou en modifier les effets. Autrement dit, on peut s'en passer. Il suffit de le faire savoir. Mais comment? D'une manière expresse. En fait, l'article 6 ne le dit pas. On est d'accord que s'il y a des choix qui sont opérés de manière expresse de mettre de côté la Convention partiellement ou totalement, ce choix, cette mise à l'écart va s'opérer sans difficulté. Mais là où il y a une contractualisation au sens de la mise en œuvre dans les modes d'exercice, dans les modalités d'exercice de la liberté contractuelle qui nous intéresse, c'est celle qui provient de la jurisprudence. Autrement dit, comment les magistrats, dans les 95 pays partis à cette convention, la mettent en œuvre. Or, en France, exemple extraordinaire, le simple silence des parties en instance suffit à ce que le juge considère qu'ils n'ont pas voulu que cette convention soit applicable. Autrement dit, alors que les parties n'invoquent aucune disposition du droit français ou d'un autre droit, ce qui permet, et d'ailleurs non contredite, ce qui permettrait de dégager de là une sorte de choix tacite en faveur d'une loi étatique plutôt qu'au régime uniforme, le juge français, dans un arrêt du 26 juin de la Cour de cassation, estime que le silence vaut exclusion. Et la jurisprudence qui s'est développée depuis, selon Nicolas Nord et moi-même, n'a pas eu pour effet de dédire, en tout cas de contredire cette décision emblématique de la Cour de cassation, alors que beaucoup d'auteurs pensent qu'elle est révolue. Nous ne le pensons pas, hein, Nicolas. Alors, faible impérativité qui peut être davantage renforcée par l'activité de la jurisprudence. Mais surtout, c'est au niveau dans les situations qui comportent un conflit de loi qu'on va peut-être voir un peu plus de marge contractuelle exercée par les parties parce qu'on le veut. Et on le veut comment? Non pas en affirmant un principe selon lequel les parties sont libres de choisir par accord, quel que soit le moment, un droit applicable, mais pour permettre, et c'est là les innovations les plus récentes, dont celles qu'on constate en droit européen, de la possibilité donnée aux parties de internationaliser leur contrat alors que tous les éléments se trouvent sur un seul pays. C'est-à-dire un contrat célébré entre une société niçoise, une société strasbourgeoise de vente de vin alsacien. On pourra, dans ce contrat,
qui n'impliquera pas un paiement transfrontier, un transport transfrontier choisi, la loi, par exemple, suisse, si on le souhaite ainsi. Et ce choix est rendu possible puisque le règlement Rome 1 relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles ne réclame aucune internationalité économique ou juridique au contrat pour que les parties puissent opérer un choix de loi. Donc, libération des contrats internes vers leur internationalisation par une clause de choix de loi, je pourrais ainsi dire. La matière délictuelle aussi fait l'objet d'une contractualisation, puisque les parties peuvent, après l'avènement du règlement Rome 2, choisir la loi applicable en cas de responsabilité extra-contractuelle. C'est ce que nous dit la lettre de l'article 14 du règlement Rome 2, puisque selon cet article, les parties peuvent choisir la loi applicable à l'obligation non contractuelle par un accord postérieur à la survenance du fait générateur du dommage, ce qui n'était juste là pas concevable, bien qu'une sorte d'option de compétence législative s'ouvrait en faveur de la loi du lieu du dommage ou celle du lieu de réalisation du fait générateur, mais cela c'était une option en faveur du demandeur, normalement. Là, c'est un accord postérieur à la naissance, à la survenance du fait générateur du dommage. Et puis, lorsque les parties exercent toute une activité, le règlement dit commercial, ce qui est une faute, parce qu'on ne parle plus de commerçants, encore moins dans le domaine du commerce international, mais une activité professionnelle, donc par un accord librement négocié avant la survenance du fait générateur du dommage. Autrement dit, on peut prévoir dans nos rapports commerciaux d'affaires des choix de loi en cas de responsabilité extra-contractuelle générée en raison résultant d'un fait générateur dans le champ de notre contrat. Et puis, pas d'innovation vers la contractualisation, peut-être hélas, le disent beaucoup, lors de la transposition, la transformation de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, l'Union européenne, par le biais de la Commission, voulait que la liberté puisse comprendre aussi celle non seulement de choisir une loi étatique quelconque, selon l'article 2, mais aussi un droit. Un droit, c'est-à-dire le droit non étatique, les principes généraux du droit ou n'importe quel droit savant provenant de je ne sais pas quelle commission réunissant de professeurs européens qui vont établir des lois modèles, type superbement conçues par eux. Donc, cette innovation-là n'a pas eu lieu, pas de contractualisation, c'est une limite à propos de du choix du droit applicable. Alors, cette contractualisation ne s'accompagne pas, elle n'est pas totalement dépourvue de limites. J'en citerai seulement un pour que vous voyez l'idée. On permet aux parties, dans mon exemple d'une entreprise strasbourgeoise et niçoise dans un contrat de vente purement interne, de choisir le droit suisse applicable, mais à condition. Et c'est là une neutralisation de l'effet de l'accord que ce choix ne porte pas préjudice à l'application des dispositions impératives du droit français qui seraient applicables sans que ce choix, dans l'hypothèse où un tel choix n'aurait pas été opéré. Puis il y a des mécanismes traditionnels comme ceux de loi de police, d'ordre public international qui vont jouer, mais ça ne relève pas nécessairement de la logique de la contractualisation. Pour en rester là en termes de conflit de loi, que dire en matière de compétence d'un tribunal? La contractualisation du tribunal compétent, là, il me semble qu'il y a un vrai mouvement, aussi bien vis-à-vis des tribunaux étatiques que vis-à-vis des tribunaux arbitraux. Alors, au niveau des tribunaux étatiques, il y a une vraie contractualisation du juge compétent, non pas parce qu'il y a un principe nouveau affiché, puisque le droit conventionnel, le droit national, l'article 48 du CPC français, tel que transposé dans l'ordre international par la jurisprudence de la Cour de cassation dans les années 50-60, permettait les parties de choisir un fort compétent pour leur contrat, voire pour leur rapport extra-contractuel. Et puis les conventions internationales, toutes contiennent des clauses attributives des juridictions comme étant une règle, sauf lorsqu'il y a une grande impérativité, comme par rapport à la Convention de 1956 sur le transport par route de marchandises. En revanche, là où il y a une vraie contractualisation, c'est quand on pense à l'extension du mécanisme à des situations auxquelles on refusait auparavant l'application d'un régime
aussi libéral d'attribution de compétences par la volonté des parties que celui de l'article 25 du règlement aujourd'hui Bruxelles 1 sur la compétence internationale applicable dans tous les pays de l'Europe, sauf au Royaume-Uni et au Danemark. Que se passe-t-il en ayant laissé la possibilité de la célébration d'une clause attributive de juridiction aux parties sans exigence qu'au moins pour l'une d'entre elles, il y ait son domicile sur le territoire d'un État membre lié par le règlement, on élargit le champ de l'applicabilité de la clause et donc le champ de la contractualisation, non pas par la permission qui est donnée de contractualiser la clause, mais en étendant son champ d'application territoriale, chose qui va acontecer par l'adoption aussi des conventions internationales en la matière, et je ne citerai que la Convention de l'AE de 2005, prévoyant une liberté de choix de fort pour les pays qui veulent avoir des relations un peu plus prévisibles de ce côté-là avec l'Union européenne. Solution innovante aussi en termes de compétences, non pas sur la possibilité de s'accorder sur le juge compétent pour le contrat ou pour la responsabilité extra-contractuelle dans le commerce international, mais par la création des chambres de commerce internationales spécialisées dans le droit du commerce international, contractualisation par la création des chambres spécialisées. Pourquoi ? Parce qu'on pourra établir par accord une adhésion entre les litigants à un protocole de procédure spécialement conçu pour le procès devant le juge, spécialisé dans le droit du commerce international, que ce soit un juge de première instance, chambre commerciale internationale auprès du tribunal de commerce de Paris, que ce soit au niveau de l'appel ou en première instance si le contentieux porte sur l'annulation ou les recours en matière d'ordonnance des équatures des sentences arbitrales internationales. Enfin, c'est-à-dire que devant le juge, on peut désormais choisir par accord quel est le procès qui s'appliquera ou comment, en suivant quelle procédure notre litige sera réglé. Et cette procédure adaptée, ce protocole de procédure devant ces chambres adopté en 2018, il est très intéressant parce qu'il simplifie le procès en donnant aux parties la possibilité avec le juge d'établir un calendrier des audiences, un calendrier du traitement du litige, la possibilité de plaider en anglais, de présenter une documentation anglaise sans qu'elle fasse l'objet d'une traduction, c'est-à-dire on adopte les standards de la procédure arbitrale internationale, et je suis dans la simplicité absolue à propos de ce nouveau protocole de procédure, mais juste pour vous donner l'idée qu'on peut se mettre d'accord pour que certaines dispositions du Code de procédure civile soient mises de côté pour le traitement de ce type de contentieux. Bon, contentieux arbitral, que dire en deux mots ? Le contentieux arbitral connaît une évolution importante en termes de contractualisation. Pourquoi ? Parce qu'une justice fondée sur le contrat, qui est potentialisée par la réforme qui a connu le droit français en 2016, par la modification de l'article 2061, qui a élargi le champ de l'arbitrabilité. C'est-à-dire que des matières qui étaient exclues du champ de l'arbitrage, cela a été dit par notamment le président Fouchiron, rentrent désormais dans le giron de l'arbitrage au moins domestique, c'est-à-dire le droit patrimonial de la famille, la Cour de cassation ayant rendu un arrêt en 2021 où il ne remettait pas en cause l'existence d'un arbitrage rabbinique en matière de liquidation, enfin de traitement d'une succession, un tribunal rabbinique qui avait été instauré à Jérusalem, et les parties, les héritiers ont saisi la justice française pour neutraliser le traitement de cette succession auprès d'un tribunal rabbinique. Alors, arbitrage domestique potentialisé par la modification de la teneur de l'article 2061 du Code civil. Pourquoi ? Parce qu'auparavant, l'arbitrage n'était possible que par une exception accordée aux professionnels. Et donc, on se basait sur la notion de validité de la clause par rapport à la qualité de celui qui la signait. Aujourd'hui, non. Si l'on lit le texte, qui est très bref, d'ailleurs, je vous le lirai, ce n'est plus la question de la qualité de la personne qui est en cause, mais est-ce que l'accepter ou pas. Donc, l'acceptation devient le critère de l'expansion du champ de l'arbitrage. La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle l'on l'oppose, à moins que celle-ci n'ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l'a initialement acceptée. C'est l'acceptation qui pose désormais la boussole du périmètre de l'arbitrage. Et puis,
que faire des parties faibles, puisque le système a changé. C'est plus la qualité du signataire. Alors on le protège en disant, d'accord, s'il y a une clause d'arbitrage dans un contrat de travail ou dans un contrat conclu par un consommateur, si le consommateur décide que cette clause ne va pas jouer, elle est inopposable, donc elle n'est pas opposable donc, au consommateur. En revanche, s'il décide que oui, il a l'option soit de saisir un tribunal, mettre en œuvre l'installation d'un tribunal arbitral pour cela, ou alors aller devant le juge étatique. Donc le consommateur, le travailleur, il a la main sur la clause, alors que si le co-contractant essaye de mettre en œuvre la clause d'arbitrage et que le consommateur et le travailleur s'y opposent, la clause est dépourvue de tout effet alors qu'elle est valable. Enfin, on dirait aussi un mot, mais très rapidement, même un mot seul. Il y a une expansion quand même du domaine de l'arbitrage dont ce qu'on appelle le domaine du droit public, mais cela a fait l'objet d'un échange avec les procureurs ici il y a une semaine. Je ne vais pas me tarder là-dessus, mais il y a une expansion au droit français des autorisations de clauses d'arbitrage dans les rapports concernant le pouvoir public et les particuliers, sachant qu'on a essayé quand même d'établir une libération un peu plus importante avec un projet qui a été avorté en raison d'un certain nombre d'éléments d'un contexte un peu particulier qui ne convient pas d'évoquer ici. En revanche, si on revient aux conventions portant au droit uniforme, on va constater que le terrain de l'arbitrage peut être en quelque sorte, il peut prendre un petit coup parce que, à dépendre de l'impérativité du texte, du régime de droit uniforme régissant l'affaire, l'arbitrage ne va pas être interdit, c'est sûr, mais elle va être encadrée. Article 33, par exemple, de la Convention de 1956 sur le transport par route, le contrat de transport peut contenir une clause attribuant compétence à un tribunal arbitral à condition que cette clause prévoit que le tribunal arbitral appliquera la présente convention. Donc on conditionne la validité ou l'effet de la clause d'arbitrage à l'applicabilité du texte. Les parties ne seront pas libres de disposer. Ce serait une manière de détourner l'impérativité posée par l'article 41 de cette convention. Je termine par là sur un constat. De même, déjà, je vois que le processus de contractualisation, il est là. Le phénomène est là. Il faut l'apprécier. Moi, je laisserai ça à Jean-Sylvestre Berger, puisque je suis encore dans le doute s'il y a là une emprise idéologique importante dans l'expansion du domaine de la liberté contractuelle, puisqu'on vit quand même dans un ordre libéral, certains vont dire néolibéral, peu importe, mais fortement orienté par le pragmatisme du besoin de solutions pragmatiques pour le marché. C'est le cas de l'Union européenne. L'Union européenne ne peut pas faire un pas en arrière. Dans ces domaines-là, il faut les libéraliser. Elle le fait, d'autant plus qu'on est dans un système de concurrence internationale normative et juridictionnelle. C'est-à-dire, nous essayons d'attirer du contentieux chez nous. Pourquoi ? Parce que, déjà, le Royaume-Uni nous a quittés. Et d'autre part, parce que c'est bon de dynamiser la place de Paris, la place de Francfort, de Amsterdam, aujourd'hui avec la création des chambres commerciales internationales spécialisées dans le droit du commerce international, pour vous justifier d'ailleurs l'existence d'une telle contractualisation. Mais est-ce qu'une idéologie? Je me priverai de répondre pour l'instant, puisqu'il faut que je réfléchisse davantage. Mais une chose, deuxième constatation, constat in fine, c'est que finalement, Camille, ma présentation est plus grosse que la tienne. Voilà. À regarder la montre, oui. Obrigada, Gustavo. Por fim, passo a palavra. Last but not least, passo a palavra para José Gabriel Assis de Almeida, advogado, doutor em Direito pela Université Paris-Panthéon-Assas, professor adjunto da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral, Bruno Dubos, nosso Procurador-Geral aqui do Estado do Rio de Janeiro, ao excelentíssimo senhor Procurador Anderson Schreiber e à doutora Ana Cristina Menezes por
esta última por presidir esta mesa e os dois anteriores por nos receberem de uma maneira tão agradável e de permitirem este encontro e esta troca. Gostaria de agradecer ao excelentíssimo senhor professor Gustavo Cerqueira, presidente da secção latino-americana da Sociedade de Legislação Comparada, por ter tido a ideia e a criação deste seminário e ter colocado todo o trabalho que colocou para que nós pudéssemos hoje estar aqui nos enriquecendo com estes debates. Et j'aimerais remercier les chers collègues qui sont venus de loin, qui ont traversé l'Atlantique pour venir ici débattre avec nous, nous apporter vos connaissances et votre temps, que sont peut-être deux choses les plus précieuses qu'on peut avoir. O tema da minha intervenção, e eu farei com que ela seja curta, porque eu sou o último obstáculo entre todos os aqui presentes e o almoço, é a contratualização do contencioso privado internacional, o caso da arbitragem. E na origem da arbitragem internacional, enquanto manifestação do contencioso privado internacional, está o direito comercial, hoje denominado direito empresarial ou direito de empresa. Poucos sabem, mas o direito comercial nasceu como um direito de cunho internacional. Pegando uma das múltiplas definições de direito internacional, no caso da Enciclopédia Jurídica da PUC São Paulo, está dito: o direito internacional privado estuda as normas jurídicas que visam a regulação de fatos sociais que se relacionam com mais de uma comunidade humana. Esses fatos sociais são multiconectados ou plurilocalizados, podendo ser regulados por mais de um ordenamento jurídico. Voltemos aos primórdios do direito comercial. Combatidas e contidas as invasões bárbaras, os feudos começam a produzir mais do que aquilo que consomem. O excesso incita os comerciantes a se deslocarem de um feudo para o outro, para negociar os excedentes. Dois problemas encontram estes comerciantes. O primeiro é que cada feudo tem as suas normas, cada senhor feudal tem as suas regras. E estas normas, além de díspares, elas não são adequadas ao comércio, porque a preocupação do senhor feudal não é com o desenvolvimento do comércio. A preocupação do senhor feudal é uma preocupação fiscal. Como aquele comércio pode gerar receitas para ele, senhor feudal. Então, consequência disso, um vazio normativo. Dentro desse vazio normativo, os comerciantes começam a adotar práticas reiteradas que são exercidas com a convicção da sua obrigatoriedade, até porque, se não fosse, aquele comerciante ficava excluído do mundo dos negócios, e surge assim um direito consuetudinário, uma regra jurídica para normatizar os fatos sociais que se relacionam com mais de uma comunidade humana. Bingo, o direito comercial é um direito internacional privado. E talvez uma das melhores expressões disso são os Incoterms, que todos conhecemos, que foram compilados e consolidados pela Câmara de Comércio Internacional de Paris. No entanto, havia um segundo problema que os comerciantes enfrentavam: como sancionar a violação dessas regras consuetudinárias. Na Idade Média existiam dois tipos de tribunais: os tribunais eclesiásticos e os tribunais dos senhores feudais. Os primeiros não tratavam de disputas entre comerciantes e os segundos tratavam dessas disputas de uma forma insatisfatória, porque a pena era uma pena corporal, era uma pena física. João não pagou a José. O que é que faz o senhor feudal? Enforque-se João. O que, obviamente, não resolve o problema de José, até porque José é devedor de Manuel e José será o próximo na forca. Então, o problema não se resolve.
Era preciso encontrar uma solução, uma forma de solucionar esses litígios entre os comerciantes, porque não chamar um comerciante mais velho, mais experiente, sensato e conhecido por ser justo para precisamente arbitrar essa disputa. Nasce assim a arbitragem como uma forma de solução de disputas privadas internacionais e, sobretudo, uma forma contratual, na medida em que o árbitro é contratado pelas partes para solucionar aquele diferendo. Mas qual é o significado, hoje em dia, da contratualização da arbitragem enquanto manifestação do contencioso privado internacional? Eu proponho que nós examinemos essa questão com um plano em duas partes, dividido em duas subpartes, perdão, tá certo, na boa e velha técnica da academia e da universidade francesa. Na primeira parte, a extensão da contratualização da arbitragem internacional. Na segunda parte, os limites da contratualização da arbitragem internacional. Tudo isto observado, obviamente, do ponto de vista do direito brasileiro. Então, a extensão da contratualização da arbitragem internacional. Em primeiro lugar, a gente precisa definir, então, se a natureza jurídica da arbitragem é contratual. No Brasil, tem havido alguma discussão a respeito, até a promulgação da Lei de Arbitragem, em 1996, não havia discussão se a arbitragem era contratual. A arbitragem era 100% contratual, ela estava prevista apenas nos artigos 1038 e 1048 do Código Civil de 1916, e o então denominado laudo arbitral dependia de uma sentença judicial que o homologasse. A sentença arbitral, portanto, o laudo arbitral, era exclusivamente contratual e tinha origem no negócio jurídico bilateral firmado entre as partes. A jurisdição, a competência, a gente quer chamar, os poderes do árbitro, decorriam exclusivamente da vontade das partes. Que Ovenda afirmava isso em 1942, a vontade da lei substancial ou processual, afirmada pelos árbitros em cada sentença, definitiva ou interlocutória, não se pode dizer atuada se a sentença não se tornou executória com o decreto do juiz da jurisdição em que foi proferida. Mesmo após a lei de 9.307 de 96, diversos autores continuaram a afirmar a natureza contratual da arbitragem, pulo algumas citações em questão do tempo. Outros, porém, invocam o caráter jurisdicional da arbitragem com base nos artigos 18 e 31 da Lei de Arbitragem, segundo os quais o árbitro é juiz de fato e de direito e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou homologação pelo Poder Judicial. E o artigo 31, a sentença arbitral produz entre as partes e seus sucessores os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário. E o Supremo Tribunal Federal, em várias ocasiões, afirmou o caráter jurisdicional da arbitragem. Por exemplo, num acórdão de 2014, relatado pela ministra Nancy Andrighi, o STJ, sem hesitação, disse: a atividade desenvolvida no âmbito da arbitragem tem natureza jurisdicional. Em outro acórdão, mais recente, de 2020, o caráter jurisdicional da arbitragem decorrente da regra competentes prevista no artigo 8º da Lei de Regência, etc, etc, etc. Tá? No entanto, e aqui é o ponto, se pela sua função a arbitragem pode ter um caráter ou uma natureza jurisdicional, a arbitragem não deixa de ser a manifestação de um contrato. O fato dos poderes do árbitro serem jurisdicionais e fixados pela lei não invalida ou diminui o fato da jurisdição e competência do árbitro surgirem de origem contratual. E, nesse sentido, mesmo esse Superior Tribunal de Justiça tem dito que o consentimento, ainda que o consentimento não exista apenas nos contratos, é elemento fundamental da arbitragem. Num acórdão de 2018, o STJ disse: o substrato da arbitragem está na autonomia de vontade das partes, que de modo consciente e voluntário renunciam
à jurisdição estatal, elegendo um terceiro árbitro para solver eventuais conflitos. Esse consentimento à arbitragem pode apresentar-se de diversas formas. Tá? Outro acórdão, evidenciada a natureza contratual da cláusula compromissória, autônoma em relação ao contrato subjacente, afigura-se indispensável que as partes com ela consintam. Por meio da cláusula compromissória, as partes signatárias ajustam convenção de arbitragem para solver eventuais conflitos de interesses, determinados ou não, advindos de uma relação contratual subjacente, um acórdão de 2016. Assim, a conclusão é que a arbitragem, ainda que funcionalmente ela possa ser jurisdicional, ela é decorrência de um contrato e deve ser executada, ou pode ser concebida como um contrato. E aí passo, então, ao ponto, segundo subponto, as múltiplas manifestações da extensão da contratualização da arbitragem. Se a arbitragem é contratual, livre manifestação da vontade, esta contratualização permite às partes estender quase ao infinito a arbitragem internacional privada. Por exemplo, as partes podem contratar os limites do conflito que será submetido à arbitragem. Esta parte do conflito é arbitrável, esta aqui eu não quero. As partes podem contratar se aquele conflito será resolvido por regras de direito ou regras de equidade, artigo 2º caput da Lei de Arbitragem. As partes podem escolher o direito aplicável ao conflito, artigo 2º, parágrafo 1º. E isto é extraordinariamente importante porque, ao contrário do que acontece em vários outros países, no Brasil, a gente não pode escolher o direito aplicável ao contrato e à obrigação, porque o artigo 9º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro é taxativo. Ele diz que aplica-se, para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se à lei do país em que se constituírem, não tem depois uma vírgula dizendo salvo se as partes tiverem disposto diferentemente. Ainda na contratualização, as partes podem contratar que a solução do conflito seja com base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes, olha lá os Incoterms e as regras internacionais de comércio. As partes, artigo 2º, parágrafo 2º, as partes podem contratar qual regra aplicável ao procedimento ou podem elas próprias fazer essas regras e podem elas escolher as regras de um centro de arbitragem. Podem escolher quem são os árbitros, podem inclusivamente contratar, as partes podem contratar, postular, sem ser por intermédio de advogado. Causaria um certo desconforto ao nosso querido presidente Luciano Bandeira, mas é possível, está lá na lei. As partes podem contratar acerca das custas e despesas da arbitragem. As partes podem contratar sobre a litigância de má-fé. Não obstante, esta vasta extensão da contratualização, ou dos limites, ou da contratualização da arbitragem, ela, como eu disse acima, ela é quase infinita, mas ela não é infinita e encontra alguns limites, e passo aqui ao segundo ponto. Os limites da contratualização da arbitragem internacional. Alguns desses limites são óbvios, outros não tanto. Quais são os limites óbvios? Claro, o primeiro limite é a garantia constitucional do devido processo legal e o direito à ampla defesa, artigo 5º, inciso 55 da Constituição da República, retomado no artigo 21, parágrafo 2º da Lei de Arbitragem. O segundo limite diz respeito aos bons costumes e à ordem pública. Eu não posso contratar uma arbitragem que viole os bons costumes e a ordem pública, artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Arbitragem. Poderíamos dizer, e o professor Gustavo Cerqueira certamente dirá, com o seu olhar de águia, dirá o seguinte: mas Zé Gabriel, isso não são limites só da arbitragem, são limites gerais. É verdade, tá? Mas há outros, talvez, que sejam específicos à arbitragem, como, por exemplo, a arbitrabilidade objetiva. No direito brasileiro, só posso arbitrar conflitos que versem sobre direitos patrimoniais disponíveis.
não é possível contratualmente alargar o campo da arbitragem para direitos patrimoniais ou direitos não disponíveis. Tá? E alguns outros limites menos óbvios à contratualização da arbitragem internacional. O primeiro, e aqui peço licença para ser um pouco provocador, é possível as partes dispensarem a fundamentação da sentença arbitral? Eu contrato a arbitragem e digo, eu só quero a decisão, só quero o dispositivo, não quero a fundamentação. Seria possível? O artigo 26 da Lei de Arbitragem diz, são requisitos obrigatórios da sentença arbitral, inciso 2º, os fundamentos da decisão. Então, seria não, é limite, não posso dispensar a fundamentação. Mas aí vem algumas perguntas, e na decisão por equidade, qual é a fundamentação? Se eu vou decidir por equidade, eu acho que é justo, eu tenho que dizer por que é justo? Qual é o limite desta minha fundamentação daquilo que é justo? Por outro lado, mesmo na arbitragem de direito, qual é o limite da fundamentação? Quanto eu tenho que fundamentar? É uma questão que nós não temos, a bem da verdade, discutido muito aqui no Brasil, tá? Até porque o controle da extensão da fundamentação é o primeiro passo para o controle do conteúdo da fundamentação. A fundamentação foi suficiente ou não foi suficiente? Se ela é suficiente, eu tenho que ver o que está dito nessa fundamentação. O segundo limite, a arbitragem, se a arbitragem é um contrato, a responsabilidade do árbitro é uma responsabilidade contratual? Vou eu analisar a responsabilidade do árbitro como se ele fosse uma parte num contrato? Ou a responsabilidade do árbitro é uma responsabilidade jurisdicional? E aqui nós temos o artigo 17 da Lei de Arbitragem, que diz: os árbitros, quando no exercício de suas funções ou em razão delas, ficam equiparados aos funcionários públicos para efeitos da legislação penal. A pergunta: a equiparação aos funcionários públicos é apenas para efeitos da legislação penal ou, por analogia, deve ser para todos os outros aspectos da responsabilidade? Tá? Isso cabe aqui lembrar que a responsabilidade penal dos funcionários públicos, inclusive, é mais grave do que a dos privados. Então, à guisa de conclusão, e eu gostaria de trazer uma reflexão sobre um caso prático. Imaginemos o senhor Antônio, um brasileiro, residente domiciliado no Brasil, que adquiriu em um leilão realizado em Paris, pela Casa de Leilões Sotheby's, um quadro. Para efeito desse exemplo, eu trago aqui um caso real, um quadro que foi vendido na Sotheby's em 2010, uma obra de Pierre Perrault, intitulada La mienne est plus grosse que la tienne, um óleo e betadina sobre tela pintada em 1998. Ao receber este quadro, o senhor Antônio, acho que fica talvez um pouco mais claro. Olha lá. La mienne est plus grosse que la tienne. Para informação, foi vendido por cerca de 9.000 euros. Esse é o preço que a minha seja maior do que a sua. O senhor Antônio fica descontente, pois considera que esse quadro não está em bom estado. Pretende receber uma indenização da Sotheby's Paris, pois o catálogo indicava "This work is in excellent condition". A Sotheby's Paris recusa-se a pagar qualquer indenização, pois o catálogo declarava: "In response to your inquiry, we are pleased to provide you with a general report of the condition of the property described", tal, faz lá o disclaimer. De acordo com a lei brasileira, o senhor Antônio aqui no Brasil, Sotheby's em Paris, o litígio que poderia eventualmente decorrer do direito internacional privado, a depender do que diga o direito francês, o senhor Antônio e a Sotheby's podem contratar a solução desse litígio, que envolve pessoas situadas em países diferentes e potencialmente ordens jurídicas diferentes, por via da arbitragem, tendo uma grande liberdade para escolher como se dará
a arbitragem. Muito obrigado. Obrigada, José Gabriel. O exemplo foi ótimo. Bom, pelo adiantado da hora, eu acho melhor darmos por encerrado esse painel de hoje. Muito obrigada. Merci beaucoup a vous. Merci, obrigada. Até amanhã. Esperamos todo mundo aqui amanhã.